Oferecimento Postos Casa Grande. Siga o nosso Instagram e acompanhe todas as novidades e promoções. Fala, jogadores, tudo bem com vocês? Mais uma rodada do Campeonato Brasileiro 2024 que se inicia, né? Nesse meio de semana, mesmo com a possibilidade aí de vários desfalques, né? De jogadores que estão na Copa América, principalmente. O Campeonato Brasileiro segue, né? E nesse meio de semana, Bahia e Vitória jogam, né? O Vitória enfrenta o Atlético Mineiro aqui no Barradão. O Vitória, que é o 20º colocado, contra o Atlético, que é o 9º colocado, né? Após ficar 11 jogos sem vencer, o Vitória já está 3 jogos sem perder, né? Depois da chegada do Carpini. São 2 empates e uma vitória no último jogo contra o Internacional, aquele golzinho no final, um gol de pênalti que deu os 3 pontos para o rubro-negro, né? Não conseguiu sair da última posição, mas a gente sabe que um resultado positivo amanhã pode mandar já o Vitória lá para o meio da tabela, né? O Daniel Júnior volta a ser relacionado, né? Depois de uma lesão, volta a ficar à disposição do Thiago Carpini. O Luan, o Mateuzinho e o Osvaldo podem ser poupados por conta de desgaste físico, né? Mas a gente percebeu o Thiago Carpini falando que nesse momento é difícil poupar jogadores, né? Até porque ele necessita desses jogadores. São jogadores importantíssimos, principalmente o Mateuzinho e o Osvaldo, né? Até porque os jogadores que podem, né, ser utilizados no lugar desses jogadores são jogadores que não conseguiram ainda provar a qualidade para serem titulares, né? Então acredito que Mateuzinho e Osvaldo, que fizeram um excelente jogo contra o Internacional, principalmente no primeiro tempo, devem sim ser escalados ao lado do Alejandro na frente, né? O Lepo vai fazer uma grande falta, acho que fez um grande jogo contra o Internacional, porém tomou o 3º cartão amarelo. O Vitória já não tem o Dudu, o Everaldo, o Bruno Vini, o Janderson e o Yuri Castilho, todos lesionados, né? O DM do Vitória lotado. O Léo Gamalho é outro que não deve ser aproveitado, que o Carpini já disse que não deve contar com esse jogador, né? Deve ser negociado aí nas próximas semanas, o Léo Gamalho. E a provável escalação que a gente imagina do Vitória tem Lucas Arcanjo, Cáceres, né? Fazendo a função do Lepo ali pelo lado direito. Camutanga, Wagner Leonardo e o Lucas Esteves, né, que ganhou a posição na lateral esquerda de vez. É um jogador que talvez marque melhor que o PK, né, apesar de no apoio eu achar que o PK ele é mais qualificado, né, do meio para frente, mas o Lucas Esteves está ganhando confiança do Carpini e deve ser o lateral esquerdo. Já no meio, né, tem o Luan Santos, o Caio Vinícius e o William Oliveira, mantendo o esquema tático, até um esquema que eu não sou muito chegado, mas que dependendo da necessidade, nesse jogo há necessidade, porque como eu falei, os jogadores de beirada, né, tanto o Castilho, né, que agora é Culebra, e o Zé Hugo, são jogadores mais para o segundo tempo, né, às vezes que foram escalados começando os jogos, não tiveram a mesma performance, portanto eu acho que ele deve manter o Osvaldo, o Mateuzinho e o Alejandro na frente, né, com esses 3 volantes, fazendo ali a trinca de meio campo, dando um pouco mais de liberdade para o William Oliveira, que é o artilheiro. Os 2 últimos jogos fez gols, lá contra o Juventude e agora nesse jogo contra o Internacional. Portanto, é um esquema tático que fica bastante engessado ali, mas que nesse caso especificamente contra o Internacional no último jogo, principalmente os 30 primeiros minutos, o Vitória fez um excelente começo de jogo, marcou pressão, as suas linhas próximas uma das outras, e o mais importante, chegando com bastante gente dentro da área. Eu acho que isso vai ser fundamental para o Vitória nesse jogo contra o Atlético Mineiro, né? Adiantar suas linhas, pressionar o adversário lá na frente, e quando essa bola chegar pelos lados ou até mesmo pelo meio, que esses jogadores, os volantes, né, considerados volantes, que ele tenha essa percepção de encostar lá na frente, não deixar o Alejandro principalmente isolado, para que o Vitória consiga sufocar o adversário e criar chances claras de gol, como foi no jogo contra o Inter, né? Fez um gol, fez outro logo em seguida que foi anulado e que poderia ter mudado a história daquele jogo especificamente. Já o Atlético Mineiro não conta com seus 2 principais jogadores, que foram expulsos no jogo contra o Palmeiras, né? O Hulk e o Paulinho estão fora, além de Rubens e Otávio no DM
Guilherme Arana, Alan Franco e o Vargas estão na Copa América, ou seja, um caminhão de desfalques aí o Atlético Mineiro, que tomou uma sonora goleada, teve aquele tumulto com o Hulk, né? Mas um jogo em casa, na Arena MRV, o Atlético Mineiro vem mordido, mas sabe que esses desfalques que estão nesse momento sem poder jogar, fazem muita falta, principalmente na linha da frente, né? O Paulinho e o Hulk. E o provável escalação do Galo deve ser o Everson, Saravia, Bruno Fux, Igor Rabelo e o Rômulo. Batalha, Scarpa e Zaratio, além do Igor Gomes. E na frente o Alisson e o Cadu, né? Um time bastante técnico, né? Com muita posse de bola, vai querer ter posse de bola pela técnica dos seus jogadores, mas a gente sabe que os desfalques vão fazer muita falta no Atlético Mineiro e é momento do Vitória ter essa ideia, ter essa noção do quanto vai fazer falta, quanto vão fazer falta os desfalques do Atlético e tentar de todas as formas atacar o adversário e conseguir o resultado que é fundamental para o Sport Clube Vitória para sair dessa zona lá de baixo e colar um pouco mais para cima. Já o nosso tricolor enfrenta o Flamengo jogando lá no Maracanã, né? O tricolor que é o terceiro colocado, atrás do Flamengo que é o segundo colocado. O Rogério vai contar com as voltas do Depena e o Canu, que cumpriram suspensão por terceiro cartão amarelo, dois jogadores importantíssimos, né? O Canu que se firmou ali na quarta zaga ao lado do Gabriel Xavier, e o Depena que é aquele jogador que tem feito a diferença, o 12º jogador, e fez muita falta no jogo contra o Criciúma. Acredito que se o Depena está à disposição do Rogério, a história poderia ser outra. Se ele entra naquele jogo depois da expulsão do goleiro do Criciúma, tenho absoluta certeza que o Depena poderia ter feito a diferença, assim como fez no próprio jogo contra o Criciúma lá em Santa Catarina. É a primeira vez do Everton Ribeiro contra o Flamengo, né? O Everton Ribeiro tem uma história maravilhosa jogando pelo rubro-negro lá do Rio de Janeiro. E as únicas baixas do Rogério Ceni é o Acevedo, que está há muito tempo sem jogar, e o Arias, né? Que é um cara que faz muita falta, porque o Gilberto, nesses dois últimos jogos, não conseguiu produzir aquilo que se espera dele. É um grande jogador, um baita jogador, uma história brilhante, uma carreira brilhante, mas que precisa de ritmo de jogo. E nesses dois jogos que ele foi escalado como titular, não conseguiu render o suficiente para a gente não sentir saudade do Arias, né? O provável escalação do Bahia deve ser o Marcos Felipe, o Gilberto, Gabriel Xavier, aí tem o Cuesta e tem a volta do Canu e o Luciano Juba. E do meio para frente aquele time que a gente já está acostumado a ver, né? Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro, Cauli, Everaldo e Tassiano. Até fiz uma postagem essa semana, depois do Linha Alta de segunda-feira, falando desse posicionamento do Cauli, né? Como tem me incomodado e como eu acho que o Cauli precisa, de alguma forma, tentar fazer diferente do que ele tem feito. Acho que tanto ele como o Tassiano e o Everaldo, esses três jogadores que tendem a chegar mais na frente, o Rogério precisa encontrar algum mecanismo, né, para tentar surpreender os adversários. Parece que os adversários já estão ligados nessa movimentação desses jogadores e a gente torce para que eles voltem a produzir, ou voltem a render aquilo que a gente acostumou a ver, né? O Cauli, principalmente no ano passado, o Tassiano começou a temporada jogando muita bola, o Everaldo é o artilheiro do time, né? Mas que eu particularmente gostaria de vê-lo um pouco mais próximo do gol, sendo o cara para finalizar a jogada, para decidir a bola, né? Que vem a lateral, com o Cauli um pouco mais por trás do Everaldo, criando as possibilidades para que ele só tenha o trabalho de finalização. É a hora de a gente observar, da gente ver aquilo que pode fazer de diferente, principalmente esse trio que a gente torce muito para que seja decisivo amanhã nesse jogo contra o Maracanã, lá no Maracanã contra o Flamengo. O Tite pode ter o Cebolinha e o Ayrton Lucas e o Alan de volta, né, que não jogaram contra o Atlético Paranaense. O Bruno Henrique teve um probleminha de saúde, portanto é dúvida para esse jogo. Ele teve problema ao longo da semana. E o Flamengo só tem os desfalques, que são os três que estão na seleção, né? O Varela, o Vinha e o Arrascaeta, além do Fabrício Bruno, que esse é um desfalque importantíssimo ao lado do Arrascaeta. Eu acho que são dois jogadores fundamentais no esquema do Tite e que não devem jogar esse jogo, né? Não irão jogar, certamente não irão jogar e farão muita falta para a equipe do Flamengo. Provável escalação do Flamengo deve ter Rossi, Wesley, Davi Luiz, Léo Pereira e o Ayrton Lucas.
Léo Ortiz, né, que é um zagueiro improvisado de volante, deve jogar. Ao lado do Gerson e do Johan. Na frente, Araújo, Everton Cebolinha e o Pedro, né? Um timaço mesmo, com todos os desfalques. É um time muito qualificado, tem muita qualidade, principalmente no seu meio campo, né? O Gerson é um jogador que não vive um grande momento, mas é sempre muito perigoso. E os caras da frente, né? Principalmente Cebolinha e Pedro, são os caras que vivem um momento muito bom da carreira. Depois da chegada do Tite, retomaram a confiança, que são jogadores já há muito tempo, desde a seleção brasileira com o Tite. E são jogadores a serem marcados, né? Esses dois jogadores principalmente são jogadores que o Bahia deve ter uma atenção redobrada, principalmente pelo lado direito, né? O Gilberto, que não vive aquela fase que a gente acostumou a ver o Gilberto, tem que ter sempre alguém ali perto dele. E aí é bom que o Gabriel Xavier volte a atuar como a gente acostumou ver nesse início de Campeonato Brasileiro, jogando muito bem ali, dando a sustentação ideal ali para o Gilberto. E a volta do Canu, sem dúvida, que traz também um pouco mais de tranquilidade para o próprio Gabriel. E é isso que a gente torce para que aconteça, né? Que esse lado direito da defesa do Bahia seja um lado consistente, porque a gente sabe o perigo que tem o Cebolinha e o Ayrton Lucas ali naquele corredor esquerdo, e o Pedro sendo aquele cara centralizado, mas que faz muito bem o pivô, que faz muito bem a tabela, pensa antes da bola chegar e é um exímio finalizador. Então, toda a atenção do mundo nesses jogadores do Flamengo. O Bahia tem feito jogos bons fora de casa. Eu cito sempre o jogo contra o Botafogo, né, onde o Bahia fez um primeiro tempo primoroso. A gente torce e imagina que o Bahia vai conseguir repetir essa atuação que foi contra o Botafogo, para poder trazer, quem sabe, né, um pontinho. Eu acho que é um excelente resultado. Não deixa o Flamengo escapar, soma mais um ponto ali nessa briga constante e difícil que é se manter ali no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Essa é a pré do Black. Aproveita, compartilha o vídeo, se inscreve no canal, deixa o likezinho aí, velho, não custa nada, não paga nada, não cobro nada, deixa o likezinho aí para me ajudar. Como eu falei, se inscreve no canal, compartilha e ativa as notificações, que aí toda vez que tiver um videozinho do Black, você já recebe no teu celular. É tudo sempre pai bola, rapidinho, pra gente trocar ideias aqui e fazer essa conexão importantíssima para os jogos de Bahia e Vitória que acontecem nesse meio de semana. Fiquem todos com Deus. Obrigado, Charles Miller.